Boa noite, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um culto do campus online da Igreja do Nazaré do Memorial. Nós esperamos que Deus fale profundamente no seu coração. Prepare um ambiente, comece a invocar a presença de Deus, porque Ele trará a resposta ao seu coração nessa noite. Então fique com Ele, que preparou essa palavra vinda direto dos céus para você. Pastor Silvano de Souza. Fala, povo de Deus! Tudo na bênção aí com vocês, tudo top. E aqui estamos nós, mais uma quarta-feira, graças a Deus. Aí, como diz o Lucas, Deus tem uma palavra para o teu coração. Então, que você possa ser abençoado, sua casa ser abençoada e você, de verdade, poder crescer cada dia no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa igreja online é para abençoar sua vida, tá bom? Então, se você puder, compartilha com alguém, mesmo que você esteja assistindo em outro horário esse vídeo, esse culto, assistindo esse tempo, que você também possa compartilhar e ser abençoado, beleza? Quero convidar você a orar neste momento. Vamos lá? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos ao Senhor por tudo. Pedimos que a tua bênção esteja sobre essa pessoa que está nos vendo, que a tua graça seja poderosa, que o teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo esteja sobre cada um. Senhor, derrama o teu Espírito Santo e nos ensine mais uma vez. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, de adoração? Brunão e o seu violão. Não há nada igual, não há nada melhor, é a que se compara. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. E vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este
desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vindo dar encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Bora lá então, gente. Vamos aprender mais um pouco. Nós vamos encerrar hoje esse tempo que nós estamos aprendendo com essa personagem bíblico, né? Com esse personagem bíblico falando de Agar, o seu ensino, a sua experiência ali com Sarai. E no capítulo 16 de Gênesis, o texto diz assim, veja que interessante. Então, Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lahai-Roi. Penso que seja assim. Você já ouviu falar nesse nome? Beer-Lahai-Roi. O lugar do encontro de Deus com Agar. Um nome meio estranho, mas com um significado fantástico. Um lugar de grande importância na vida de Agar. Em um capítulo de sua história, Agar achou que o melhor momento para solucionar, a melhor maneira, de solucionar uma crise entre ela e Sarai, sua senhora, esposa de Abrão, era fugir. Então, ela foge para o deserto. E nessa fuga, ela é confrontada, ela foi encontrada pelo anjo do Senhor. O anjo do Senhor vai ao encontro de Agar e faz aquela perguntinha que nós estamos meditando, que é de onde vem e para onde vai. Agar responde que estava fugindo de sua senhora Sarai. O anjo do Senhor, nesse texto, como temos falado, é uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus em forma visível. Quando Agar está fugindo de Sarai, o texto diz que o anjo do Senhor a encontrou. Ele encontra Agar perto dessa fonte, no deserto, e conversa com ela. Durante essa conversa, o anjo faz promessas e declarações que são características de Deus. Só Deus podia fazer algumas promessas que foram feitas aqui. Por isso falamos que é uma teofania, uma manifestação de Deus. Pois quando você vai em Gênesis capítulo 16, versículo 10, o texto diz assim, olha, e acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Eu lhe darei. O anjo não dá nada, o anjo é um mensageiro. Como ele está aqui falando, eu lhe darei, então é uma manifestação do Deus Todo-Poderoso. Aqui, Agar reconhece aquele que está ali. Quando você vai aqui em Gênesis 16, os 2 versículos que eu li,
O texto diz, então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, e não mais ao anjo. Ela entende que não era um anjo que estava ali, que havia falado com ela. E você vem aqui no texto bíblico, é Senhor, com letra maiúscula. Chamou-a de tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Percebe então? O anjo do Senhor fala e age com a autoridade de Deus, fazendo promessas que apenas Deus podia ou pode cumprir. Agar reconhece a presença de Deus, né, a presença divina, referindo-se ao anjo como o Deus que me vê. El Roi, o Deus que me vê. E é aqui que eu quero trabalhar um pouquinho com você sobre esse encontro de Agar com Deus. Agar recebe aqui, após a pergunta que lhe é feita, que o anjo faz, né, de onde vem e para onde vai, ela responde, fugindo da minha senhora, fujo para o deserto. O anjo, então, aqui entra e dá a Agar uma orientação que muda a sua história. Agar entende quem que está falando com ela e dá um nome para aquele lugar, dá um significado para aquele lugar. Ela reconhece que era Deus quem falava com ela. Por isso ela declara, aqui eu vi aquele que me vê. Outra tradução diz, tu és o Deus que me vê. Aqui eu vi aquele que me vê. Preste atenção. Aqui eu vi aquele que me vê. Outra tradução, tu és o Deus que me vê. Veja que declaração linda de Agar. Agar está fugindo de Sarai. Ela foge, escondida de Sarai. Vai para um lugar deserto. Aos seus olhos está apenas ela, sozinha, sem estar, ou melhor, sem ser vista por ninguém. Mas logo em seguida, na conversa com o anjo, ela percebe que Deus havia lhe encontrado. E o que ela declara é precioso. Tu és o Deus que me vê. Eu vi aquele que me vê. Eu quero trabalhar um pouquinho sobre essa orientação. Entende você que não basta ser visto por aquele que vê. É necessário que você aceite o que aquele que vê e que te viu te oriente. Eu vou repetir. Não basta ser visto por aquele que vê todas as coisas. É necessário aceitar o que aquele que vê todas as coisas e que te viu vai te orientar. Aceitar a orientação é importantíssimo. Muitos ouvem, até encontram com aquele que vê todas as coisas, mas não aceita a orientação. E quando você começa a passear pela Bíblia, você vai ver encontros de Deus com pessoas que tiveram as suas histórias mudadas, que tiveram os seus rumos mudados. Por exemplo, falamos de Moisés, que Moisés está em um dia daqueles que estava pastoreando as ovelhas, o rebanho do seu sogro, Jetro, até que ele chega no Monte Horebe, o monte de Deus, e vê aquela sarça ardente, e que o chama a atenção. Então, quando ele para e retorna, uma voz
né? Sai daquela sarça. Moisés, Moisés, tire a sandália dos vossos pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. E ali, Deus então começa a falar com Moisés, chamando-o para uma missão. E o que falar do apóstolo Paulo? Na estrada de Damasco, que estava com as cartas na mão para ir perseguir os cristãos, prendê-los, açoitá-los, prendê-los, levá-los a julgamento e até, propriamente, claro, levá-los à morte. Até que ele tenha um encontro com o Senhor Jesus. E Paulo, então, retorna, muda a sua caminhada. Olha que coisa interessante. Agar também vive essa experiência maravilhosa. O Deus que vê a encontrou. O Deus que vê todas as coisas. Agora eu quero que você perceba comigo a orientação que o anjo dá para Agar. Preste atenção para você ver o que está no versículo 9. O texto diz assim: então o anjo do Senhor disse: volte para a sua senhora, sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor, angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. E aqui eu quero que você preste atenção um pouquinho no que envolve a direção do anjo, teofania, a manifestação de Deus para com a vida de Agar. Um Deus que vê, ele vê passado, ele vê presente e ele vê o futuro. Oh, que coisa impressionante! A posição de Agar aqui, a revelação que Agar tem, ao ponto do versículo 13 dizer assim: então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou de tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Aqui eu vi aquele que me vê. Olha que coisa linda, o Deus que vê. E Deus foi ensinando ao meu coração. Um Deus que vê de onde ela vem. Por isso que ele pergunta: de onde você vem? De onde você vem? Passado. De onde você vem? Passado. Para onde você vai? Futuro. E onde você está? Deserto. Presente. O Deus que vê, sabe do seu passado, conhece o seu presente e conhece o teu futuro. Por quê, pastor? Porque ele sabia de onde ela estava vindo. E onde que ele a encontra? No deserto, presente. Ela vem do passado, o anjo a encontra no presente e o revela. E revela a ela o futuro. Que coisa maravilhosa. O Deus que me vê conhece meu passado, conhece meu presente e conhece meu futuro. Esse Deus que mudou o capítulo, mudou o sentido, o itinerário de Agar,
pode mudar a sua história também. Pois ele conhece os 3 tempos. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Consegue entender isso? Veja que interessante. Vamos entender um pouquinho a palavra do anjo a Agar. Ele diz assim: retorne. Então o anjo do Senhor diz: volte para a sua senhora. Volte. Isso é o quê? Retorne. Seu passado não foi resolvido. Retorne. Retorne. Porque eu sei de onde você veio. E sei que não era para você ter saído. Tem situações que é para eu e você sairmos. Mas tem situações que não é para sairmos. Não é o momento de sair. Então o anjo diz: volta, retorna. A maneira que você saiu não é aprovada por mim. Você vai retornar. Segundo, submeta-se. Submeta-se. Ó, retorne, passado. Submeta-se, presente. Você será uma grande nação, futuro. Você será. Percebe? Você será. Olha que interessante. Você está grávida, presente. Você será mãe. Haverá uma grande descendência que sairá de você. Futuro. Semente. Você pode matar o seu futuro com as decisões do seu presente por causa do seu passado. Veja que frase importante que Deus me deu. Preste atenção nisso. Você pode abortar o seu futuro com as decisões que você faz no seu presente por causa de seu passado. Agar estava, o seu presente era um lugar no deserto. Ela estava grávida. Ela estava para ter um filho futuro. Agar teve que vencer algumas coisas de sua vida hoje para encontrar a vitória no amanhã. Percebe isso, Bruno? Ela teve que vencer algumas coisas da vida dela hoje que envolvia o ontem para alcançar o amanhã. Por isso que às vezes sua vida está enrolada, meu filho, minha filha. Porque você quer caminhar para o amanhã, não cuidando do seu hoje, deixando as coisas do ontem que deveria ser resolvido. Como é que você quer avançar? Veja a ordem do anjo. Não funciona assim. Eu fiquei pensando nisso. O que significa essa orientação do anjo? Para submeter-se, porque a ordem é: volte para a sua senhora. Eu fiquei pensando, por todo esse tempo que nós estamos estudando sobre Agar, esse espírito de superioridade que Agar por um momento teve, a soberba de Agar, quando soube que estava grávida, começou a desprezar a Sara, gerou essa tensão. A ordem do anjo para Agar foi retornar e submeter-se. Já pensou? Eu fiquei pensando, o que será que o anjo está a trabalhar no coração de Agar? E eu encontrei algo que eu quero compartilhar com você. Penso que o anjo quis promover em Agar algo precioso para quem quer avançar. Humildade. Aquela mulher que saiu soberba, aquela mulher que saiu, entre aspas, soberana, autossuficiente, sem saber para onde ir, o Senhor diz: olha, é verdade,
Você tem uma promessa dentro da sua vida. Você tem dentro de si um futuro promissor. Você tem um futuro promissor. Mas para alcançar o futuro promissor, você tem que deixar o seu presente. E dentro do seu presente, você precisa semear a humildade. Voltar e submeter-se. Agar teria que enfrentar, confrontar seu comportamento anterior e refletir sobre a sua atitude. A submissão poderia ser um processo de cura na vida de Agar, gerando humildade, ajudando Agar a reconhecer e corrigir qualquer arrogância ou soberba que ela pudesse ter demonstrado. Deus não aprovou. Deus falou, você vai voltar. Sinal de humildade. Eu posso ficar imaginando, permita-me Agar ter que juntar os cacos e teve que refletir e entender que aquele que vê todas as coisas não a abandonou. Veja, a melhor solução seria que Deus abandonasse Agar e de repente a criança morresse porque ela estava no deserto, ninguém saberia talvez, simplesmente, afinal de contas, ela era uma serva, mas não é assim que Deus trabalha. Deus ama pessoas. Deus entende. Deus precisava dar continuidade na vida de Agar, até porque o filho era de Abraão. Então veja, Deus queria tratar, mas não dá para tratar um amanhã sem a humildade para compreender e para entender que o teu passado você fez escolhas erradas. Não avance para o amanhã, deixando coisas que precisam ser consertadas no ontem. Eu fico imaginando ela chegando e tendo que se humilhar diante da sua senhora. Eita, presta atenção, que ela tinha uma promessa. O anjo diz, você está grávida e dará à luz um filho. Não mate o teu bem maior por causa da soberba, por causa do orgulho. Não mate uma promessa de Deus na sua vida, que está aqui, ó, você dará. Aí o Senhor diz aqui, mais adiante, ele diz assim, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Eu darei tantos descendentes. E você sabe que os descendentes de Ismael são os árabes, uma nação fortíssima. Veja, mas Agar teve que voltar. Talvez o Espírito do Senhor esteja falando para você. Talvez voltar naquela empresa, consertar algumas coisas. Talvez voltar para a sua casa, voltar para o seu lar, voltar para o ministério que você deixou de qualquer jeito, sem ter aliançado, sem ter a bênção do seu líder, sem ter a bênção do seu pastor, porque ela sai sem a bênção. Ela sai firmada na sua autossuficiência. Então, quando você sai debaixo da bênção, é uma outra situação. Você percebe? Retorna. Eu acho isso interessante. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui, Bruno, é a obediência a Deus. Ela tinha que obedecer a Deus. Seguir a orientação do anjo. Poderia ser um teste de fé e de obediência. E então, eu vou ou eu volto? Ao aceitar a orientação divina, Agar iria demonstrar sua confiança naquele que ela declarou que era o Deus que vê.
A volta de Agar representa algo muito importante que Deus colocou no meu coração. A volta de Agar representa também que a bênção de Deus nem sempre está no ir, mas no voltar e submeter-se. Porque o ir será amanhã, mas não hoje. Mas muitos preferem continuar na sua autossuficiência. Isso é muito interessante. A bênção de Agar estava no retorno e na submissão. Em vez de continuar na sua autossuficiência. Isso é muito importante. A verdadeira bênção e favor divino, favor de Deus, muitas vezes residem em ações de humildade, obediência e reconciliação. Eu vou repetir. A verdadeira bênção de Deus e o seu favor muitas vezes residem em ações de humildade, volta, obediência, me ouça, e reconciliação, para não romper o que está para te acontecer, ao invés de seguir um caminho de orgulho ou independência. Então a gente consegue ver aqui humildade e obediência como fontes de bênção. A instrução do anjo para Agar voltar e submeter-se a Sarai pode ser entendida como uma lição sobre a importância da humildade e da obediência a Deus. Agar estava se colocando sobre a vontade de Deus ao retornar, reconhecendo que a sua fuga representava uma tentativa de resolver os problemas com suas próprias forças. Encontramos também o reconhecimento dos planos divinos. A volta de Agar representa um reconhecimento de que os planos e caminhos de Deus podem não ser imediatamente compreensíveis, mas que confiar e seguir a direção divina é essencial. Essencial. Restauração e promessa. A submissão de Agar não era apenas um ato de obediência, mas também um passo em direção à restauração. Ao voltar, Agar recebe a promessa de que seu filho Ismael seria grande também e muito abençoado, tornando-se pai de uma grande nação. Eu fico imaginando se Agar não tivesse voltado. Deixa eu dizer uma coisa para ti. A mesma coragem que você teve para fugir, você precisa dela também para retornar. O que diferencia é que quando você fugiu na tua orientação, na tua direção e na tua força. Ao retornar, por mais difícil que pareça, você vai voltar na força de Deus, na direção de Deus e com as promessas de Deus. Ao fugir, você fugiu com as marcas da vida. Ao retornar, você vai voltar com as marcas de Deus, com as promessas de Deus, com a direção do Senhor. Talvez você precisa ter essa decisão e declarar como Agar: Tu és o Deus que me vê. Eu encontrei o Deus que me vê. Eu encontrei aqui aquele que me viu e aquele que me orientou. Eu encontrei o Deus que me vê. O Deus que te viu no passado. Ele viu que você criou situações que se tornou perigosos, machucou você. Mas ele viu que você também foi ferida. Ele sabe que Sarai também errou.
Mas você não precisava ter saído. Porque às vezes a razão, nem sempre, é o melhor caminho para a cura. Ele é o Deus do presente, Ele sabe que você está no deserto. E Ele veio ao seu encontro. Essa mensagem é Deus indo ao teu encontro. Olhando você, que você não sabe para onde vai, que rumo tomar. Deus está dizendo, volte. Nesse momento, é necessário que você volte. E voltar aqui é o início. Saber de onde você vem e para onde você vai. Que coisa maravilhosa. Não avance na sua autossuficiência. Quer vencer na sua vida? Quer viver sonhos? Quer viver projetos de Deus? Saiba recomeçar. E para recomeçar, nunca pode faltar a humildade e o submeter-se. Esses foram os princípios de Deus para um recomeço de Agar. Retorne, submeta-se. E eu vou cuidar de você. Que Deus te abençoe. Vamos a um cântico de adoração e voltamos para orar. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra seguir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, meu Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Aquele que vê, te viu, ao ponto de colocar essa palavra em meu coração, para que você pudesse ser confrontada ou confrontado por ela neste momento. A humildade também faz parte do plano daquele que vai vencer com Deus. O submeter-se também faz parte do plano daquele que vai vencer com Deus. Não tem problema. A Bíblia diz: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele, somente Ele,
vos exalte. Não importa. Ao fazer assim para Sarai, você está em posição de vitória para Deus. O curvar-se é uma posição de vitória diante de Deus. Agar não estava se curvando simplesmente diante de Sarai, mas ela estava se rendendo à obediência a Deus. Eu vou repetir. Submeter-se a Sarai não era simplesmente um gesto no reino natural. Era algo que estava acontecendo no reino espiritual. A posição de Agar ao submeter-se a Sarai era algo que ela estava fazendo para Deus. Às vezes, submeter-se, onde todos vão rir de você, o céu vai te aplaudir. Pois muitos irão dizer, bem feito, ela teve que voltar. O céu irá dizer, que bom, ela voltou. Assim eu posso abençoá-la. Oremos. Te louvamos, Deus. Bendizemos o Senhor pela tua graça. Bendizemos o Senhor pela tua bondade. Bendizemos o Senhor pelas tuas maravilhas. Bendizemos o Senhor porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que bom saber como Agar soube naquele dia. Nós temos um Deus que nos vê. Que nos vê no ontem, que nos vê no hoje e que nos vê no futuro. Um Deus que fala, não só vê, mas como fala. Um Deus que não só vê, mas que orienta. Bendito seja Deus. Senhor, quantos estão fugindo, matando o futuro, estragando o seu futuro, estão vivendo um presente de dores. Eu peço ao Senhor que essa palavra possa trazer cura, que essa palavra possa trazer um novo recomeço, em nome de Jesus. E que possamos seguir a orientação ou as orientações daquele que tudo vê. Ele vê o nosso presente. Aleluia! Ele conhece o nosso passado. Ele muda o nosso futuro. Ele sabe todas as coisas. Então derrame da tua graça, do teu poder, aquele que me vê, que conhece o meu amanhã, fortalece o meu hoje e muda o meu ontem. Abençoe esse povo, abençoe essa casa. Submeter-se a Sarai pode levar muitos a rir-se de nós, mas submeter-se a Sarai no natural é obedecer a Deus no espiritual, é receber o aplauso do céu, é receber os aplausos do céu, receber a aprovação do céu, é o que vai fazer a grande diferença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Se necessário for, submeta-se. Se necessário for, retorne. Talvez para muitos, momentos de riso. Teve que se humilhar. Mas o céu está te aplaudindo, dizendo, ele voltou para vencer e para receber o melhor de Deus. Fica com Jesus. Deus te abençoe. Até a quarta-feira, se não houver o arrebatamento da igreja. Eu estou me preparando dia a dia. Eu estou preparado para encontrar com Ele. E você? Está se preparando? Está preparado? Ele pode voltar agora, ao término desse culto. Um beijo,
no teu coração. Até mais. Falei para você, não falei? Que essa palavra seria abençoada. Que Deus continue nos alimentando, que Deus continue capacitando o pastor Silvano para conduzir a igreja para o lugar que ela deve ir. E eu quero convidar você nessa noite, se você gostaria de contribuir, se você gostaria de dar uma oferta para a Igreja do Nazareno Memorial, é só você colocar aqui, ó, no Pix, transferir para nós e colocar na descrição que essa oferta é destinada para X coisa, tá bom? Nós queremos te convidar também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, curta esse vídeo e essa pessoa que você está pensando agora, que o Espírito Santo colocou no seu coração, no seu pensamento, encaminhe esse link, porque Deus quer falar com ela também. Esperamos você. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.